Olá, sejam muito bem-vindos ao Eu é Mais Bolas, o podcast que semanalmente publica, partilha um episódio a debater a atualidade do nosso Alto Minho. Eu estou de regresso, amanhã a moderação dos debates após algum tempo em que teve convosco só a Zé Braga, e hoje comigo vou ter a Carolina Couto, uma nova cara também do nosso Eu é Mais Bolas e que vai integrar o nosso painel residente, e o João Puigi. Antes de passarmos aos bons dias, boas tardes da parte deles, aos cumprimentos, vou dar apenas duas notas da semana que passou. Após, em abril de 2014, ter acontecido o despedimento coletivo nos estaleiros de navais de Viana do Castelo, finalmente esta semana, a 20 de novembro de 2025, 11 anos depois, finalmente começou o julgamento do processo movido por trabalhadores dos distintos estaleiros navais e que contestaram o seu despedimento coletivo. Esse julgamento já teve a primeira sessão, prossegue a 8 de fevereiro de 2026. Um processo que já vai demasiado longo, em que agora apenas 8 desses 12 iniciais trabalhadores continuam com o processo pela frente e que veremos naquilo que vai dar, naquilo que é ainda o capítulo que falta encerrar relativamente aos celeiros navais, empresa essa que foi encerrada em 2018. E uma nota também para Valença, que na freguesia de Serdal, muito provavelmente, a população vai ter que ser chamada novamente às urnas, apesar do PS ter ganho com quatro mandatos para a Assembleia de Freguesia, esta altura ainda não conseguiu fazer a instalação dos órgãos, porque PSD e Chega, PSD com 13 e Chega com 2, não estão a aprovar e muito provavelmente, disso deu nota o PS de Valença, que provavelmente vão então ser convocadas eleições antecipadas, eleições para Serdal, para ver se da próxima vez então consegue-se instalar o executivo e termos então uma junta de freguesia a orientar os destinos de Serdal. Esperemos que antes da Feira de Todos os Santos, muito famosa por Todos os Santos, já passou, agora a Feira de Todos os Santos, olha, agora estou a confundir, se calhar, mas há uma grande feira em Serdal, a ver se até lá as coisas ficam resolvidas. E passando então para os temas da nossa semana, hoje então com a estreia da Carolina Couto, que é de Viana do Castelo, mas antes de passarmos a palavra a ela e às suas boas-vindas, vamos dar a palavra ao João, que trouxe para falarmos esta semana algo a ver com a Revolução Industrial, a Indústria 4.0, e então qual será o futuro do Alto Minho, se vai a pé ou não? Como é que é, João? Olá a todos, bem-vindos mais a um episódio. Olá Carolina, deixo já as boas-vindas. Numa altura em que se fala de certos retrocessos na lei laboral, sem preocupações ou menções no futuro, é com grande importância que eu vejo estudos como este, que foi feito pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que é sobre a automação e inteligência artificial no mercado de trabalho português, que é de certa forma o que se fala que será a quarta revolução industrial. E porque é que isto é relevante? Porque hoje já passamos então, pela quarta revolução e, hum, e esta revolução não é apenas automização, mas de uma transformação digital profunda e que permite fábricas mais inteligentes, eficientes, flexíveis e sustentáveis. E como mencionei no último episódio, os distritos mais expostos à automação e com pouca exposição aos efeitos transformativos da inteligência artificial são Braga, Aveiro, Viana do Castelo e Viseu. Decidi então trazer este tema porque identifico este tema como um futuro grande problema do nosso distrito. O Alto Minho é uma das zonas mais ameaçadas do país pela automação. A região apresenta fortes concentrações de profissões em colapso, como diz o estudo. E o que são profissões em colapso? São empregos que facilmente poderão ser substituídos pela acelerada implementação da inteligência artificial, como a da automação. São empregos com tarefas repetitivas, como operários, trabalhadores de vendas, administrativos, trabalhadores de indústria ligeira e atualmente corresponde a 44,1% dos empregos totais do nosso distrito. E um dos grandes alertas deste estudo é que a destruição destes trabalhos poderá ser até muito rápida. Da mesma forma que já começamos a ver algumas das tecnologias a ser implementadas e a sua evolução, como se reproduzem e como é que se começa a implementar com muita velocidade, existe então este perigo do nosso distrito ter aqui uma espécie de uma quase catástrofe. E isto tem a ver também com as grandes empresas cá implementadas, que muitos dos seus empregos são de unidades de produção e que facilmente a nova automação pode substituir, como a Borger Warner, de produtora de motores elétricos e componentes para veículos elétricos, como a DSMI, da fábrica de papel, a Viana Acer, de produtos alimentares, a Pralisa, a Tintex, entre outras. Como muito provavelmente conhecemos pessoas que trabalham como vendedores de lojas, operadores de caixas, de reposição e de atendimento ao público,
e que já vimos sinais de substituição, como as caixas automáticas, nas quais nós próprios registramos e os produtos e efetuamos o pagamento. Isto é apenas um pequeno sinal do que pode vir aí ainda da automação. E depois, outra coisa que considero que tínhamos em consideração é que muitos destes trabalhadores, em risco de colapso, têm salários mais baixos e menor formação, o que aumenta a vulnerabilidade social. E se queremos falar a sério de como melhorar a economia local e da qualidade de vida das pessoas do Alto Minho, devemos seguir algumas das recomendações destes estudos. Ele apresenta assim uma espécie de uma estrutura em quatro, que são a diversificação económica de polos tecnológicos, a diversificação, peço desculpa, da economia regional, a requalificação direcionada para a profissão em colapso e parcerias com escolas, politécnicos e empresários. E sinto que estas soluções estão, de certa forma, interligadas através do investimento em polos tecnológicos que já temos feito no nosso distrito, como a CITIN, que é um centro de interface tecnológica industrial, a CINIAM, o Centro de Nova Indústria do Alto Minho, e o Centro Tecnológico Especializado na Epilam, entre outras, que já viemos até a falar aqui no podcast. Como na educação, as escolas, o ensino profissional e o ensino superior terão também um papel muito importante para investir no que é a formação, a pesquisa e a implementação destas novas tecnologias e para as pessoas se adaptarem e não correrem o risco de ficarem perdidas pelo futuro. Aqui também seria necessário as próprias empresas para evitar que as empresas tradicionais sejam destruídas pela automação e transformá-las ainda antes disso, como também uma transição de setores mais vulneráveis para os setores para o futuro, como ideias do género de energias renováveis, aplicar com a agricultura de precisões em AI, a tecnologia de madeira avançada, que são muitas também das empresas e áreas de trabalho que temos aqui no Alto Minho. E aqui, claro, também acho que o FP poderia vir a ter um papel muito importante, apesar que o FP tem vindo a ser esquecido pelo anterior e atual governo, encontra-se bastante desatualizado, ainda com uma estrutura para dar formações mais para o nível do ensino secundário, mas aqui teria uma oportunidade também dele próprio ser modernizado e ajudar a crescer a população em frente a esta possível crise. Outro grande problema que já viemos a falar no nosso distrito, desde todas as campanhas, desde a parte mais legislativa à parte mais autárquica, é a atração e retenção de talento. E para isso, grande parte do trabalho também tem que ser feito, desde a parte da habitação, benefícios fiscais, programas para os jovens regressarem ao Alto Minho. Claro que se conseguíssemos chegar a um distrito mais sustentável, mais inovador e com mais oportunidades, poderia vir a ser possível, mas é um trabalho que implica várias forças e que é muito difícil. Em comparação com o resto do país, já começamos atrás, somos dos países peço desculpa, somos os distritos que já está mais atrás nessa parte do desenvolvimento, encontramos-nos vulneráveis ao progresso e este tema não tem estado em cima da mesa. E eu não digo que as sugestões deste estudo sejam únicas ou até as melhores, mas se não debatermos este assunto, se não tentarmos já criar soluções, este problema irá chegar. Corremos o risco dos trabalhadores ficarem mais protegidos, ainda mais precários. Se o Alto não conseguir acompanhar o progresso, poderá acabar com uma economia ainda mais frágil e com o risco de vir a ser um espaço de mão de obra não qualificada e, consequentemente, de uma mão de obra barata. Por isso, quando falamos de economia, de empresas, de trabalho no Alto Minho, também temos de falar no futuro. Nunca devemos caminhar para um futuro que desprotege o trabalhador e, consequentemente, a sua população. Há algo que tenho que te perguntar que tem a ver com o seguinte: muitas vezes falamos do progresso e muitas Uhum, vezes o progresso surge com barreiras naturais de quem está acomodado, das coisas que estão existentes. Dou-te um paralelismo muito simples. Século XIX havia o condutor da carroça. Tinha os uhum, cavalinhos, não é? E as pessoas entravam e tínhamos o condutor da carroça. Entretanto, surgiu o automóvel e evoluímos para hoje, para o que poderíamos chamar o uhum, Uber. Se uhum, disséssemos então ao condutor da carroça que tinha que deixar o cavalo e que tinha que aprender a conduzir um carro, se calhar houve uma luta dessas pessoas para essa adaptação. Isto para dizer o quê? Para te perguntar o quê? Que é, não há demasiada rigidez na lei, e até fazendo uma ponte para aquilo que estavas a falar na semana passada, e daquilo que está a ser discutido agora da lei laboral, não há uma lei demasiado rígida que impede as empresas de se adaptarem ao progresso e também os trabalhadores que muitas vezes impedem que esse progresso ocorra porque estão presos, querem defender direitos adquiridos, quando muitas vezes o próprio progresso e a melhoria da qualidade de vida impede que esses direitos adquiridos coabitem. Dou-te um exemplo, número de horas. Há empregos de hoje em dia que não justificam ser das 8 às 5 ou das 8 às 6. Há empregos que podem ser feitos durante a noite, com liberdade de horários, mas a própria lei laboral, da forma como está escrita e definida, de certa forma, não contempla a maior parte desta nova forma, deste progresso de trabalhar. De forma assim muito rápida, o que é que te parece então que esta economia 4.0 não vai colidir demasiado com os direitos instalados?
há um grande risco de chegar a esse ponto. Existe também um risco de um novo conceito que eu aprendi há pouco tempo, que é o gig economy. O gig economy tem a ver com a economia dos gigs. Já vemos isso, também, por exemplo, nos Uber Eats e na de entregas, que tem a ver com a parte de tarefas. E um dos riscos da nossa atual proposta da lei laboral é que facilita que haja estes trabalhos precários. Imagina que, da mesma forma que a outra pessoa não aceitou substituir o carro de bois pelo carro, imagina que uma fábrica de facto substitui os humanos por uma tecnologia nova que consegue substituir os seus empregos. O risco que aqui passa é que a pessoa depois é despedida e, como diz, já existe automação das suas ferramentas em que tem profissionais, não consegue então arranjar emprego e passa a sobreviver a partir deste gig economy. Este gig economy que é uma espécie de uma aplicação que depois vai tendo pequenos trabalhos em pequenas zonas, que é o que ele consegue responder. Daí este aviso de temos que ponderar uma formação e também existe o papel das empresas aí, as empresas também prepararem os seus próprios trabalhadores, para os poderem também proteger e também para se prepararem para o futuro. Porque é como existe em tudo, também o emprego público, existem formações na parte do emprego público em que uma pessoa vai subindo na administração com as suas formações, a partir da gestão e por aí fora. Agora temos que ponderar isso a um nível mais futuro, mais digital, vem a inteligência artificial, vem aí também oportunidades económicas, sem sombra de dúvida, que podem ser aplicadas, como também falei, numa agricultura mais digital, em que podemos até reduzir custos através da inteligência artificial, mas também existem as suas consequências, existem muitos percursos que nós não sabemos. E daí eu achar que este assunto ainda é mais importante. E um facto da lei laboral não ter falado nenhuma única vez sobre este problema do futuro, apenas uma espécie de quase retrocesso para uma coisa mais precária, como foi o tempo da Troika, que tem muitas parecenças até, parece-me um assunto muito importante. E quando vejo dados como 44,1% dos empregos atuais do distrito poderiam ser perdidos instantaneamente se esta revolução fosse aplicada hoje, assusta-me, porque há que haver preparação. Carolina, qual é a preparação então que o Alto Minho precisa de ter, de tomar então para esta revolução 4.0 que já vem sendo aplicada nos últimos anos? Então, primeiramente, boa noite aos dois e às pessoas que nos estão a ouvir em casa. E sim, eu partilho da mesma opinião, que a tecnologia é muito boa, no entanto, pode vir a tirar muitos cargos de trabalho. No entanto, também penso que as mesmas tecnologias que tiram esses empregos também podem vir a criar outros empregos novos. E para isso tem que haver essa tal formação, essa nova formação qualificada, a nível de automação de sensores, de robôs, manutenção inteligente e por aí fora. Temos que nos adaptar às novas realidades que estamos a enfrentar e penso que vamos a enfrentar ainda mais. Penso que esta nova tecnologia não vai parar por aqui, vai ser crescente sempre e cada vez melhor. Portanto, todos os trabalhos têm que se adaptar de uma certa forma. As empresas têm que qualificar os seus trabalhadores se não os quiserem mandar para a rua para os trocar, entre aspas, por outras máquinas que possam fazer o trabalho deles. Portanto, acho que é isso. E o Alto Minho tem que estar preparado para isso, porque, como disse o João, 44% é um valor muito alto e muitas pessoas podem sofrer com isso se não tiverem a devida preparação. Muito bem, Carolina. Então, e o teu primeiro tema então que trazes para o Eu Mais Bolas é o turismo fluvial, que esteve em debate entre o Alto Minho e a Galiza e rumo a um futuro sustentável. Queres atravessar o Rio Minho ou queres ficar deste lado da margem? Então, exatamente. O tema que vou falar é sobre a notícia que saiu no dia 18 de novembro. Um, e este tema junta três temas bastante importantes, que é a natureza, a identidade regional e o desenvolvimento turístico. E eu escolhi mais este tema porque sou da área, estou a tirar formação em turismo, então é um tema que me diz bastante. No entanto, quero-me focar no Rio Lima, principalmente no trecho entre Lanheses e Viana do Castelo, e no seu potencial não só natural, mas também náutico e cultural. Para contextualizar melhor esta notícia, isto é um tema que faz parte do trabalho da REDIFT, que é a Rede Ibérica de Cruzeiros Fluviais Transfronteiriços,
que está a estudar os 5 grandes rios partilhados entre Portugal e Espanha: o Rio Minho, o Rio Lima, o Rio Douro, o Rio Tejo e o Rio Guadiana. Falando agora sobre o Rio Lima, tem um potencial enorme, a nível de paisagem principalmente, a nível da navegação e com 2 pontos fundamentais, que é o turismo náutico e as praias fluviais. No entanto, na minha ideia, peca em não ter o devido aproveitamento. Entre Lanheses e Viana, sendo essa a parte mais navegável do rio, a nível turístico, existe um clube de remo em Dark, em Viana, aliás, um clube de canoagem em Dark e o barco turístico de Viana. E a nível de praias fluviais, é possível ver alguns areais, como em Gerás do Lima, em São Salvador da Torre e em Viana, no antigo Barracão dos Touros, mas nada de muito amplo, tirando pronto, a parte em Viana. E é aqui que, na minha ótica, deveria haver uma aposta maior a nível da Câmara Municipal, juntamente com as juntas de freguesia, e ficariam todos a ganhar com isso. Tocando aqui em Lanheses, por exemplo, o atual Presidente da Junta, durante o seu período de campanha, apresentou uma proposta de requalificação da margem do rio, com o melhoramento de fazer uma praia fluvial e aproveitar lá um género de chamado barracão, entre aspas, que, para fazerem um bar. E penso que também poderiam ter lá canoas, pranchas de stand-up paddle a alugar. E seria uma coisa que levaria muitos mais rendimentos para a junta de freguesia ou para a entidade que estivesse a explorar o bar, como também seria um atrativo ao local, não só para as pessoas que vivem perto de Lanheses, como também para outras pessoas que vêm de fora ou bem que têm ali um barzinho, uns utensílios para eles alugarem, uma praia bem arranjada e iriam para lá. Em Gerás do Lima existe um bar do Rio, que por sinal trabalha muito bem na altura do verão. No entanto, a praia fluvial podia estar mais bem preparada, com mais brio, e que levaria muita mais gente lá. E em Cardielos existe o famoso Didu, que tem sempre bastante gente, mas a nível do rio está muito mal aproveitado. A zona da areia é do género de uma ribanceira e quando a maré está em cima torna-se bastante perigoso para quem não sabe nadar assim tão bem de ir para lá. Com tudo isto, quero dizer que o Rio Lima tem todas as condições naturais para ser um dos destinos fluviais mais interessantes aqui do Norte, mas ainda não está a ser tratado como tal. E deixo aqui algumas sugestões, que é por que não criar pequenos cais ou pontos de embarque para barcos turísticos ou mesmo barcos particulares. Rotas náuticas temáticas em parceria com as juntas de freguesia. Existem muitos pontos atrativos em cada freguesia. Por exemplo, um barco turístico leva os turistas ou até mesmo os locais a Lanheza a passearem ali pelo Parque Verde, a Vila Mou a irem à Tasca do Guerra, uma tasca emblemática em Vila Mou a comer um arroz de cabidela, a Cardielos a beber um copo de Idum. Existem inúmeras coisas que poderia ser feito e que infelizmente não estão a ser. E aqui para terminar o tema, digo que a natureza já fez a sua parte. Agora falta visão, investimento e coragem para transformar o Rio Lima num rio verdadeiramente turístico, moderno e sustentável. Carolina, uma das, pagando naquilo que tu falaste, por exemplo, esta semana Viana recebeu uma distinção porque há 3 praias atlânticas que há 30 anos que têm bandeira azul. Achas que o facto de Viana de ser bafejada por ter excelente costa marítima descurou, então, pelo que estás a dizer, descurou o cuidar do rio? Porque, por exemplo, concelhos que não têm acesso ao mar como nós temos acabam por apostar mais nas praias fluviais. Passa um bocado por aí e foi também uma das bandeiras de requalificação da margem do rio do candidato do PSD à Junta de Arco, do Paulo Taborda, que até fez um paralelismo com a margem direita do rio, toda bonitinha, junto ao clube de remo, e depois a margem esquerda, onde tem até o clube de canoagem, e toda essa parte cheia de... Foi por aí que foste. E, João, achas que ela foi por um bom caminho ou achas que meteu água?
Desculpa, eu estou a me distrair um bocadinho. Eu vou fazer uma piada tão boa. Estas sugestões, esta análise Sim, 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 da sim. falta Já percebi. de atenção para com o rio, para com as margens do rio, desta economia de mar, desta economia azul também. Que visão é que tu tens? Concordo que existe um ponto em que temos de ter mais atenção ao rio, porque o rio também tem um papel que deve ser vivido no nosso dia a dia e o rio também tem uma parte muito importante, tanto para a nossa comunidade, para a nossa biodiversidade, tanto também para a nossa saúde pública e para a nossa qualidade de vida. Por exemplo, no episódio anterior já falámos da importância do planeamento e do cuidado que pode vir a contribuir para impedir que o rio suba e evite as cheias, quando se trabalha a partir das infraestruturas. Também temos o exemplo que a Carolina referiu muito bem, que o Alto Minho tem se destaca internacionalmente através do remo. Mas também temos vários exemplos de como é que se pode vir a explorar o rio num sentido mais sustentável. Há aqui uma diferença que eu tenho um bocadinho de perspectiva com a Carolina, em que ela usa o turismo como o veículo para. Eu sinto que nós devemos investir primeiro na comunidade e na parte do rio e o turismo virá depois. Em que sentido? Existem várias cidades na Europa que fazem vários projetos em que já podemos buscar algumas ideias para ser aplicados, alguns são possíveis ou não, mas sinto que existe uma possibilidade de exploração do rio para as pessoas. Então, podemos começar por um exemplo de Roterdão, que é conhecido como os floating parks, são parques flutuantes que se movem ao longo do rio e vão capturando lixo, reequilibram o ecossistema onde necessário e ainda funcionam como parques e miradouros, ou seja, as pessoas podem usar essas plataformas como parque e como mirador. Há cidades que já usam os próprios rios para produzir energia, por exemplo, uma hidroenergia de baixa queda e turbinas invisíveis, turbinas de forma de grades de fundo, e que estão ligadas a pontes, que isto é o caso, por exemplo, de Lyon, que ainda está a testar, mas que está a ter bons resultados, e que ainda não interferem com os animais dentro de lá. O aquecimento urbano através de calor geotérmico fluvial, a água do rio é usada para sistemas de water source heat pumps, que é assim o termo, tanto em Paris como em Estocolmo, que já usam para aquecer bairros inteiros. Será que um dia seria possível no Alto Minho o Rio Lima aquecer Viana do Castelo, ou Ponte Lima, ou Ponte da Barca? É uma ideia que fica ainda por ver. Também Luz já por dá, causa da... por isso. Sim, Luz sim, já dá. sim. E podemos estar também pelas praias, que também já foi aqui falado. Existem também areias filtrantes que purificam a própria água, com sistemas também de sombra biodegradáveis e com torres de neve com evaporação controlada para refrescar a cidade em alturas de alta temperatura, que são exemplos que nós podemos, que nos daria tanto jeito no verão. Zonas de banho futuristas, em que são piscinas naturais, autofiltradas, com espaços de natação abertos em rios e com qualidade de água monitorizada em tempo real, ou seja, uma pessoa poder saber antes de entrar na água se a água te permite ter uma qualidade de usá-la tipo para meios. Como a própria mobilidade, acho que também é um ponto muito importante de falar, tipo, há quem já esteja a explorar os táxis fluviais solares autónomos, que já andam a ser testados tanto em Hamburgo como Roterdão, e que certamente teriam muito jeito à nossa comunidade, da parte da travessia do rio, e claro, o rio, e aqui acho que é um ponto bastante importante, como infraestrutura social e cultural. Rios como parques culturais, como pode ter ateliês, cinemas de ar livre integrados na margem, festivais de água, celebrações sazonais, artes performativas ligadas ao rio, em que, por exemplo, na Austrália, em Melbourne e Brisbane já são bastante conhecidos porque têm grande impacto comunitário de trazerem o rio à sua própria cultura da cidade. Como também a agricultura urbana ribeirinha, em que podemos ter tipo, estufas flutuantes alimentadas por água pónia, hortas comunitárias nas margens e pronto. E isto ajuda também as próprias pessoas a serem educadas, porque a cultura e a participação civil traz também uma força, uma atenção extra e uma manutenção aos nossos rios. Também queria dar aqui mais dois exemplos que acho que são brilhantes, que é um projeto que está muito no início, tanto em Paris como em Roterdão, que se chama Digital Twin. A tradução da Rio Digital, não é de uma tradução literal, que basicamente é o mesmo rio, em que já está tudo completamente digitalizado, existe um gêmeo do rio digitalizado, em que permite modelar a poluição, cheias e fluxo e o planeamento urbano em tempo real. Claro que não estou a dizer que isto pode ser instantaneamente aplicado, mas que existe um interesse nisso, um bom controle para a parte académica, para a parte científica também. E agora aqui uma ideia que acho bastante agradável é a governação co-participativa, que é plataformas digitais onde os cidadãos sugerem intervenções ao longo do rio. Por exemplo, as ideias da Carolina podia ser um caso em que tem aqui as intervenções que podia-se aplicar no rio, com um sistema de votação geolocalizada para definir as prioridades do investimento. Há muito que se pode fazer, considero que o turismo pode ter um papel no futuro dos rios, mas acho que se investirmos nos nossos rios e nas nossas comunidades, o turismo virá naturalmente. Naturalmente. E passamos então para a nossa hora bolas. E
Vamos dar também uma pincelada nas presidenciais, que estamos já a menos de 2 meses da eleição do próximo Presidente da República, e a Carolina quer nos falar das ideias mirabolantes do candidato Manuel João Vieira. Que ideias são essas, então? Então, o candidato Manuel João Vieira, que tem sido um nome na boca de todos, penso eu, pelas suas ideias, assim um bocadinho fora da caixa. Penso que é um pouco uma presença polémica no cenário político português. Distingue-se não tanto por um projeto estruturado, mas pelo conjunto de ideias que muitas vezes beiram o absurdo, o que leva as pessoas a questionar até que ponto é que essas suas propostas podem ser levadas a sério, como promessas como vinho canalizado para todas as casas, um Ferrari para cada português, a construção de uma cidade com 10 milhões de habitantes baseada em inteligência artificial, e que não preocupam só em termos de viabilidade, mas principalmente o efeito que tem na percepção pública do cargo presidencial. Estas propostas que o candidato Manuel João Vieira apresenta descredibilizam o cargo da presidência. E este é um cargo que exige bastante credibilidade, e quando um candidato apresenta propostas que parecem mais uma brincadeira do que uma realidade, porque penso que não seja assim muito fácil dar um Ferrari de presente a cada habitante. Quem me dera a mim que fosse, não me importava nada de ter um Ferrari na garagem. Mas são propostas que, penso eu, que enfraquecem a confiança dos eleitores e, de uma certa forma, como disse há pouco, descredibiliza a importância do cargo e o que é passado para o exterior, para os outros países que nos acompanham, é uma fraca imagem política que nós partilhamos. Existem candidatos com boas propostas, com atitudes exemplares, por assim dizer. No entanto, para mim, este candidato está a levar um bocadinho. Se calhar não é para a brincadeira, mas as propostas que apresenta levam mais para os cidadãos pensarem nisso do que pensarem noutra coisa. Ok. João, o teu Ora Bolas continuas na vertente tecnológica e falas de Gonçalo Matias, que sonhou com um país com tutores sem alma para cada aluno. Então, o Gonçalo Matias, ministro adjunto da Reforma de Estado, falou de uma ideia do governo para dar a cada aluno um tutor de inteligência artificial, na abertura do Web Summit. Eu hoje também falei de inteligência artificial e do seu papel que pode ter no futuro, mas esta ideia de formação de jovens, ter um tutor de inteligência artificial, parece mais uma vez um governo que não conhece o que governa, neste caso. Isso levanta vários pontos negativos da formação social dos alunos, que precisam cada vez mais de interação com os outros, para preparar o seu futuro, como para ajudar a serem mais sociais, que, na minha opinião, irá gerar um isolamento ainda maior de cada indivíduo e que a socialização e que a brincadeira fica ainda mais difícil. Já vimos pelo impacto que têm os telemóveis nas escolas, e o que foi, já em alguns casos, a retirada dos telemóveis das escolas, em que teve um impacto positivo, em que voltaram a brincar, voltaram a interagir uns com os outros. Este governo quer voltar a uma interação mais isolada e isto não irá de todo ajudar neste aspecto mais social, mais de comunidade. Também já houveram estudos que mostram que as ferramentas, tipo, como por exemplo o ChatGPT e outras tecnológicas, podem ser prejudiciais, do que a parte cognitiva não é tão desenvolvida, e aplicar isto a miúdos pode também ser uma parte, uma espécie de dependência de uma ferramenta digital que não é o objetivo que queremos na formação dos nossos alunos. E parece-me mais uma vez assim uma falta de conhecimento da ideia que querem aplicar ou onde é que estão a aplicar. Ainda fala que a ideia tutor é apenas uma das medidas da Agenda Nacional de Inteligência Artificial que o Governo supostamente irá apresentar em breve, que espero com alguma ansiedade, depois de uma proposta como foi o Pacote Laboral 21, o que é que poderá vir aí, e deixo aqui como exemplo de uma forma má de se aplicar a tecnologia, e deixo também a minha nota negativa. Ok. Finalizamos então com as nossas sugestões culturais. João, tu levas-nos até Ponta da Barca. Ponta Barca e Viana do Castelo.
Ok. Então, em Ponta da Barca tem uma exposição do mural alusivo ao Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. É intergeneracional, é organizado pela IPSS e o Agrupamento de Escolas e o EPRA Lima, que será às 3 da tarde. Será às 3 da tarde no Paços do Concelho. E aqui em Viana do Castelo, a partir das 6 da tarde, na Praça da República, irá haver também uma concentração pelo fim da violência contra as mulheres e o femicídio. E que é na próxima terça-feira, que é o dia 25 de novembro, que acho que é um programa muito mais interessante que o próprio programa do governo. Carolina, a tua sugestão leva-nos até Gerais do Lima. Exatamente. A minha sugestão é no dia 28 de novembro. Vai-se realizar o quarto Meetup de Turismo, com foco no enoturismo. Teve o Dia Mundial do Enoturismo no dia 7 ou 8 de novembro, se não estou em erro. E será no Solar do Louredo, em Gerais do Lima, com o enoturismo, uma aposta vencedora. Muito bem. Carolina, João, muito obrigado por esta nossa breve conversa. Espero que tenham partilhado de certa forma bem os vossos argumentos e as vossas sobre os temas que escolheram para esta semana. Quanto a si, que esteve desse lado a acompanhar este Eu é Mais Bolas, pode nos seguir nas nossas redes sociais. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, enviar um e-mail para euemaisbolas@gmail.com e seguir-nos também e ouvir-nos e partilhar na sua plataforma favorita de podcast. Quanto a mim e à Zé Braga, voltamos para a semana com mais um episódio de Eu é Mais Bolas.